Veja bem, de uma certa forma, não é que traz uma coisa nova. A calçada deve ter sempre uma faixa, que a gente chama de faixa de serviço, que nesse caso é tudo isso aqui que nós estamos vendo. A faixa de circulação, que não deve ter orelhão, não deve ter cesta de lixo, não deve ter banca de revista, ou seja, não deve ter nada de problema, né, de acesso. E você tem a faixa de acesso, que é exatamente essa faixa junto ao muro que você entra na casa. Isso quando é possível fazer, porque a lei mesmo, que aliás isso também está mudando, de 90 centímetros, nós falando em 1,80 m hoje de largura, que é nada, tá certo? Agora a prefeitura vai poder, na verdade, parcelar essa multa, ou então a prefeitura pode fazer e depois o cidadão ele pode pagar a prefeitura. Mas na minha opinião, essa lei está errada. Na minha opinião, quem deve cuidar das calçadas são os técnicos que entendem de urbanismo. Não são os fiscais que passam multando, porque isso virou a indústria da multa. Uma lei de minha autoria que foi aprovada na cidade, essa lei sim obriga a prefeitura, o poder público, a fazer calçada em rotas onde a gente tem acúmulo de serviços. Então você tira da população, você tira do munícipe, do estabelecimento, a responsabilidade de fazer essa calçada e passa para a prefeitura. O que aconteceu posteriormente é que a prefeitura começou a cobrar multas de calçadas irregulares de forma muito intensa. E uma população que muitas vezes nem sabe que a calçada é responsabilidade dela, porque vamos combinar que essa legislação não funcionou no Brasil inteiro, em nenhum município, porque se tivesse funcionado, de você dar essa responsabilidade para o munícipe fazer sua calçada, a gente não teria calçadas tão horrorosas, né, e tão não circuláveis como a gente tem em São Paulo. Então, assim, é fundamental, é a via pública do pedestre. Essa calçada aqui, com essas guias rebaixadas, são guias largas, né, com piso tátil de alerta emergencial. A gente, comparando com o resto da cidade, poderia dizer que está muito bem feita. Porém, a gente tem um problema seríssimo na cidade, que muitas vezes chove e a guia rebaixada fica empoçada. Então, por exemplo, eu vou pelo degrau, porque eu não vou passar na água, a roda vai ficar girando e jogando água nas minhas pernas. E isso é um outro tema que na hora de se fazer uma guia rebaixada deveria ser levado em consideração. Veja bem, nós temos 35 mil quilômetros de calçada em São Paulo. Então não é só essa calçadinha que a gente vê, é muita calçada, tá certo? Então é preciso entender o geral. Quando você fala de enchentes, a gente fez um projeto que chama-se Calçada Viva e as enchentes se encaixam nesse trabalho. O que é isso? É um piso drenante que nós desenvolvemos, que é um piso de base cimentícia, só que ele é poroso. Então o que acontece? A água da chuva cai nesse piso, ela infiltra no piso e vai para o solo. Ou seja, pela primeira vez é possível a gente pavimentar sem impermeabilizar. E a água entrando no solo, como ela sempre fez, ela não vai correr para as áreas baixas da cidade e vai melhorar as condições de enchentes. Então você vai, por exemplo, Miami. Eu fui na prefeitura para ver o funcionamento, a operacionalização disso. Quando a calçada quebra de manhã, alguém denuncia, chega à tarde, a calçada já está consertada, entendeu? E não é uma coisa que acontece aqui, porque a gente, além da calçada quebrada, a gente ainda tem que brigar com as nossas próprias concessionárias que fazem intervenção, e como a equipe que faz intervenção não é a mesma que conserta a calçada, chega a demorar 2, 3 semanas, até 1 mês, 2, a calçada quebrada. E muitas vezes quando eles reparam, eles não levam em consideração o piso tátil do deficiente visual, taca lá um concretão em cima do piso, como se fosse um adereço e não uma necessidade da calçada. Nova York hoje tem uns 80% das calçadas acessíveis. Mas assim,
Puxa, Londres. Londres é uma cidade onde praticamente 100% das calçadas são acessíveis, são limpas, entendeu? São circuláveis, 100% dos táxis da cidade são acessíveis, 100% do transporte público está acessível. Então, a gente tem muito modelo bom para copiar. Você desenvolveu o projeto de Calçada Viva. Isso. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente como que funciona e até um detalhe específico, a questão da mobilidade, Isso. tanto para pessoas idosas, deficientes físicos, como é que essa Calçada Viva pode ajudar esse público? A Calçada Viva pensa no cidadão e não no automóvel do cidadão. Então, por exemplo, as guias rebaixadas, calçadas estreitas, você pode rebaixar na esquina e você pode ganhar o espaço, que é o espaço do veículo estacionado. E aquele espaço a gente pode colocar árvores, palmeiras, enfim, dá uma sensação de verde mesmo na calçada estreita. Agora eu estou falando de remediação, eu não estou falando de novos bairros, de novas leis para novos projetos, tá certo? A calçada, essa questão da mobilidade, ela é fundamental. Então você ter aquilo que a gente chama de lombofaixa, que é subir o asfalto para que de uma calçada você vá até a outra, sem necessidade de descer e subir, do cadeirante ter que descer e subir, né? A rua tem que ser lisa para você poder andar de cadeira de roda, um carrinho de bebê, um carrinho de feira, uma pessoa que esteja com algum problema de mobilidade, né? Olha que interessante essas calçadas que tem essa guiazinha de 5 centímetros. Sabe para que é isso? Para quê? Para que a pessoa com dificuldade visual possa bater a bengala e saber que ela está do lado de uma guia, tá certo? Esse é o objetivo dessa pequena guia, né? Então nós precisamos pensar em todo mundo, porque todo mundo tem direito à cidade.